Descobri minha namorada me traindo com meu amigo próximo. Prendi ele e a ignorei. Então, sou um usuário do Reddit há muito tempo e decidi contar a vocês uma história que acabou de chegar ao seu fim. Criei uma conta secundária no Reddit especificamente para isso, pois quero proteger aqueles que não fazem parte da comunidade do Reddit e mudei os nomes de todos os envolvidos. Originalmente postado no ProRevenge, mas fui solicitado a postar aqui em vez disso devido à natureza de um dos atos de vingança. Peço desculpas por quaisquer erros de ortografia ou gramática. História de fundo, tristeza chegando. Minha esposa Raquel e eu crescemos em uma cidade pequena com quase 30 mil habitantes. Nos conhecíamos desde pequenos, por volta dos 6 ou 7 anos, não me lembro exatamente. Éramos praticamente inseparáveis. Aos 16 anos, começamos a namorar. Quando completamos 18 anos, nos mudamos para trabalhar em uma cidade a poucas horas de carro. Aos 20 anos, estávamos casados e tínhamos comprado nossa primeira casa. Aos 22 anos, descobrimos que ela estava grávida de um menino. Foi então que o desastre aconteceu. Cerca de 5 semanas antes de ela entrar na licença maternidade, uma grande estante desabou e a esmagou. Fui informado de que ela e nosso filho morreram instantaneamente. 2 de suas colegas também ficaram feridas no acidente, uma ficou paralisada e a outra perdeu a perna após ter que ser amputada. A empresa para a qual ela trabalhava, em uma medida de redução de custos, decidiu continuar usando estantes antigas que haviam sido descartadas como inseguras em vez de substituí-las. Ainda não perdoei totalmente os executivos e funcionários da gerência que tomaram essa decisão, porque eles interromperam o amor da minha vida e mataram nosso filho ainda não nascido. Não demorou muito para que me dissessem que eu tinha uma escolha sobre como proceder com o que a empresa dela chamava de compensação, mas eu chamava de dinheiro de sangue. Eles queriam fazer um acordo extrajudicial para evitar um processo. Eu, por outro lado, estava sedento por sangue. Só para esclarecer aqui, esta não é a vingança, esta é ainda a história de fundo. Felizmente, devido à cobertura que recebeu envolvendo vários políticos, o caso foi resolvido rapidamente no tribunal, cerca de 3 anos, em que o pagamento para todas as partes foi quase 10 vezes o valor que eles inicialmente ofereceram. Muitas multas foram aplicadas a eles por violações de trabalho, saúde e segurança, executivos foram demitidos, outros foram presos, etc. Uma história para outra hora talvez, quando me sentir confortável em compartilhar. Nesse período, eu ainda estava trabalhando no meu emprego em telecomunicações. Minha mãe, que Deus a tenha, se mudou para cá enquanto tudo isso estava acontecendo para me ajudar. Acho que teria desmoronado se ela não tivesse se envolvido tanto quanto se envolveu. Foi nessa época que me ofereceram uma promoção, mas ela envolvia muitas viagens pelo estado. Solicitei um escritório na filial da minha cidade natal, pois queria cuidar não apenas dos negócios no estado, mas também na minha cidade natal, pois não havia representante comercial localizado lá, o que eles concordaram. Depois de alguns meses, nos acomodamos em uma rotina de 1 a 2 semanas no escritório da cidade, 1 semana na minha cidade natal e 1 a 2 semanas visitando o resto do estado. Depois de 1 ano, decidi comprar uma casa na minha cidade natal, para não ter que ficar na casa dos meus pais toda semana ou mais que eu estivesse em casa e para poder ir e vir à vontade. Isso é importante para mais tarde na história. É cerca de 4 anos depois que nossa história começa. Desculpe se a história de fundo foi um pouco longa. Eu tinha acabado de voltar de uma de minhas viagens na sexta-feira e estava verificando algumas coisas no meu escritório quando Harry, o diretor administrativo da filial, entrou. Nós também tínhamos crescido juntos, mas tínhamos ido para escolas diferentes, mas desde que voltamos, desenvolvemos uma amizade muito próxima. Ele perguntou como estavam as coisas e então me perguntou se eu queria ir a uma festa em casa que ele estava dando naquela noite. De última hora e tudo mais, mas eu disse que sim. Eu senti que algumas bebidas com amigos estavam em ordem. Foi lá que Harry me apresentou a Catarina. Ela era uma nova funcionária da filial onde o escritório da minha cidade natal estava localizado e estava conhecendo todos, sendo nova na cidade. Nos conectamos imediatamente. Por mais clichê que pareça, era quase como se Raquel estivesse na minha frente, em vez de Catarina. Não vou entediá-los com muitos detalhes, mas depois de 2 anos de namoro, decidimos dar o próximo passo e ela se mudou para minha casa na cidade natal.
Tudo até este ponto tinha ido muito bem. Catarina e meus pais se davam bem e os pais da Raquel também aprovaram e ficaram felizes que alguém pudesse me fazer tão feliz quanto Raquel havia feito. Tudo estava indo bem por quase um ano quando as coisas começaram a mudar. As sessões do Skype foram interrompidas repentinamente. Os vizinhos me contavam sobre um carro, descrito para mim como se fosse do Harry, que sempre era visto estacionado no beco atrás da minha casa sempre que eu estava fora. Algumas roupas que não eram minhas estavam no meu guarda-roupa. Todos os sinais apontavam para ela estar traindo, mas ela disse que nada estava acontecendo. Ela disse que Harry vinha ocasionalmente para discutir negócios, etc., mas nunca passava a noite. Atribuí isso à minha paranoia e continuei como se nada estivesse errado, mas sempre havia essa sensação de que algo não estava certo. Foi quase 6 meses depois que descobri que ela estava mentindo para mim. Eu acabara de fechar um contrato bastante grande com uma nova empresa e as negociações terminaram mais cedo do que eu havia previsto. Então, em vez de ficar por mais alguns dias, decidi pagar por um voo antecipado para casa e surpreender todos. Avançando algumas horas, entro na minha cidade natal e desço o beco atrás da minha casa para poder entrar na casa sem ser visto e surpreender Catarina. Uma parte de mim estava curiosa, no entanto, se esse carro misterioso estava lá. Com certeza, havia um carro bloqueando o portão de entrada dos fundos. Fiquei confuso por um momento, me perguntando se tinha sido apenas um vizinho negligente estacionando, só para perceber que era realmente o carro do Harry. Se não fosse pela sebe alta que eu havia colocado há alguns anos para privacidade, eu poderia ter passado direto pela minha própria casa. Parando atrás do carro dele, saí e achei estranho que ele estivesse lá tão tarde. Como ela alegou que ele sempre tinha ido embora até agora. Ao me aproximar dos fundos da casa, vi algo que me fez gelar o sangue. Na minha cozinha, Catarina e Harry estavam se pegando. Eu congelei. O tempo parou. Lá estava meu amigo próximo, fazendo sexo no balcão da minha cozinha com minha namorada. Eu não sabia o que fazer. Tantas perguntas estavam passando pela minha cabeça. Isso era real ou eu estava sonhando? Por que eles estavam fazendo sexo na minha casa? Sentindo-me derrotado, me virei e fui embora sem que eles me vissem. Sentei no meu carro por uma eternidade. Eu estava chorando. Muito. Mas a tristeza rapidamente se transformou em raiva. O mesmo tipo de raiva que senti em relação aos responsáveis pela morte da Raquel. Eu queria machucá-los. Muito. Como pacifista, não acredito em violência. Foi então que soube que iria puni-los e destruir suas vidas. E qual melhor momento para começar do que agora? Movi meu carro de volta para o beco, longe o suficiente da minha entrada para que eu ainda pudesse ver o carro do Harry. E então voltei para o portão onde eu podia ver para dentro da casa e liguei para o celular dela. Eles ainda estavam se pegando quando tocou. Ambos olharam para o ID do chamador e fizeram uma cara de espanto quando meu nome apareceu. Eu podia ver que ela estava pensando em atender e eles deixaram tocar. Depois de alguns momentos, eles voltaram a se pegar e eu disquei novamente. Desta vez, ela atendeu. Enquanto ela estava atendendo, desliguei e voltei para o meu carro. Assim que fiz isso, ela me ligou de volta. Ela perguntou por que eu estava ligando tão tarde e eu disse a ela que estava a 10 minutos de casa e não queria assustá-la chegando. Ela, obviamente, ficou chocada e fingiu estar feliz que eu estava chegando e a ligação terminou muito rapidamente depois que ela disse que ia se levantar e se trocar. Eu disse tchau e desliguei. Alguns momentos depois, Harry saiu pelo portão e, ainda seminu, pulou no carro e saiu como um raio. Sorriu um pouco, sabendo do medo que ambos estariam sentindo por estarem tão perto de serem pegos. Esperei alguns momentos antes de virar meu carro para o mesmo lugar onde Harry estava momentos antes. A noite foi bastante tranquila depois e só depois que ela dormiu que me levantei e fui para o meu escritório no corredor. Eu não conseguia dormir. Eu precisava planejar. E planejei. A vingança. Minha mãe sempre me ensinou a ser pacifista e a deixar o karma seguir seu curso. Mas nesta ocasião, decidi que o karma poderia usar uma mãozinha. Decidi puni-los separadamente, mas destruir ambos. Eu sabia que Harry tinha um vício em drogas. Nada demais, mas ele mantinha isso muito privado.
Só fiquei sabendo disso acidentalmente depois de ver um pouco de cocaína e maconha deixadas em seu lugar, mas fingi que não tinha visto quando ele tentou encobrir. Comecei a ligar para alguns dos meus clientes mais desagradáveis e fiz algumas perguntas discretas sobre a obtenção de algumas amostras que eles estavam dispostos a se desfazer. Alguns dias depois, eu tinha um estoque decente o suficiente para meu plano funcionar. Cerca de um mês depois, eu tinha amigos, incluindo o Harry, em uma noite de churrasco. Depois de garantir que eu tivesse embebedado Harry o suficiente, eu disse a ele para passar a noite e dormir. Nas primeiras horas daquela manhã, peguei as drogas e uma variedade de meus pertences pessoais e os coloquei em vários lugares ao redor do carro dele, com o maior estoque no poço do pneu, confiante de que ele não os encontraria nos próximos meses. Enquanto o resto do meu plano surtia efeito, tranquei o carro e fui dormir. Também coloquei mais drogas e itens pessoais na casa dele depois de levá-lo para casa porque ele ainda estava bêbado demais para dirigir. Alguns dias depois, armei um arrombamento, quebrando o vidro da porta dos fundos da minha cozinha e deixando-a aberta antes de voltar para a cidade para pegar um voo. Eu tinha várias mensagens assim que aterrissei. Uma da minha mãe, claramente em pânico, que havia encontrado a porta dos fundos arrombada e havia chamado a polícia, uma de Catarina em lágrimas e uma da polícia local pedindo para eu ligar. Depois de retornar todas as ligações, informei a polícia que estava em viagem a negócios e que voltaria na semana seguinte para conversar com eles. Enquanto estava fora, convenci Catarina a ficar com meus pais até depois de eu voltar e pedi ao meu pai para organizar uma das empresas de segurança locais para instalar câmeras e um sistema de alarme depois de obter a aprovação da polícia para não estragar a cena do crime. Depois de chegar em casa, fiz o meu habitual "meu Deus, não acredito que isso aconteceu e por que alguém faria isso?" rotina. Depois de fazer uma verificação completa em todos os lugares, descobrindo que os itens que eu havia levado estavam faltando e registrando um boletim de ocorrência, pedi ao representante da empresa de segurança que explicasse para Catarina e eu como as câmeras e o sistema de alarme funcionavam. Então veio a pergunta que eu estava esperando. A questão do que acontece se estamos fazendo algum negócio e não queremos que seja gravado. Ela agiu um pouco tímida ao fazer essa pergunta. Mas eu sabia exatamente o motivo pelo qual ela estava perguntando. Ele nos garantiu que essa era uma pergunta que ele recebia muito e nos mostrou no computador de casa, se quiséssemos fazer coisas sem que fossem gravadas, como parar a gravação de certas câmeras, para que pudéssemos proteger sua modéstia. Enquanto eu o acompanhava para fora, perguntei a ele se as câmeras estivessem desligadas, se uma notificação poderia ser enviada, apenas como uma precaução de segurança. Ele voltou e me ajudou a configurar notificações por e-mail e saiu pouco depois. Fantástico! Tudo o que eu tinha que fazer era esperar. Nesse estágio, me aproximei de R. Legaladvice para obter ajuda em relação à lei de casais no meu país. Eu precisava ter certeza de que meu plano futuro poderia ser feito legalmente e que eu não seria obrigado a pagar qualquer quantia em dinheiro ou patrimônio para Catarina, pois não sabia se éramos classificados como um casal de fato ou não. Sendo o único beneficiário do patrimônio da Raquel, eu não queria ter nenhuma surpresa desagradável em que Catarina pudesse tirar qualquer parte do patrimônio de mim. Um grito para aqueles caras e garotas de lá, pois eles me ajudaram a entrar em contato com um ótimo advogado que me garantiu, devido ao fato de que, embora estivéssemos namorando por quase 4 anos, não estávamos morando juntos há tempo suficiente para sermos classificados como de fato, e porque eu estava pagando todas as contas da propriedade em que ela estava morando e não pagava aluguel. Mostrou que ela não tinha base legal para fazer uma reivindicação financeira contra mim. Só para ter certeza, ele elaborou o que eu achei ser um documento bastante blindado, caso houvesse algum problema legal. Na semana seguinte, meu trabalho me procurou e me ofereceu uma promoção para voltar para a cidade e liderar a equipe da qual eu fazia parte, o que significava que eu não precisaria viajar com tanta frequência e estaria em um único local e, devido ao sucesso de estar localizado na minha cidade natal, que eles estavam considerando ter de 3 a 5 representantes passando 1 a 2 semanas nas cidades maiores ao redor, incluindo a minha cidade natal, como parte da minha equipe. Eu disse que sim e comecei o processo de iniciar minha transferência, que levaria cerca de 6 semanas. Perfeito! Tempo mais do que suficiente para reunir todas as minhas provas. Ao voltar para minha cidade natal na semana seguinte, comecei a colocar em movimento o resto do meu plano. Pedi a Harry que aprovasse férias para Catarina por 2 semanas.
Eu queria enviar ela e um ou dois amigos para um retiro antes de tomar a maior decisão da minha vida pela segunda vez. Ele pulou e me deu um abraço enorme, me parabenizando por estar pronto para dar o salto novamente. Eu o abracei de volta com força, mas não da maneira que acho que ele imaginou na época. Ele concordou e bloqueou a semana para mim. Pedi a ele para não dizer nada a ninguém, pois queria fazer a maior surpresa possível. Eu sabia que isso se espalharia como um incêndio pelo escritório, independentemente, mas esse era o meu plano. Naquela noite, eu disse a Catarina que havia reservado para ela e duas amigas um resort de spa tropical, tudo pago por uma semana. Sem perguntas, escolha duas amigas e volte para a maior surpresa da sua vida. Ela gritou como uma criança que acabará de ser informada de que todos os doces da loja eram dela. Então eu disse a ela que na semana seguinte, eu passaria na cidade, me preparando para um grande cliente que era uma das minhas maiores contas e precisava de algumas pessoas da minha equipe para ajudar antes de voar na semana seguinte e eu não estaria em casa até a segunda-feira em que ela estivesse saindo, então eu não conseguiria vê-la. O que pareceu decepcioná-la, mas eu disse a ela que valeria a pena quando ela voltasse. O que eu não disse a ela foi que eu havia decidido tirar 2 semanas de férias do outro lado do país, me preparando mentalmente para a tempestade de merda que estava prestes a explodir no momento em que ela pisasse no avião, além de aproveitar minha primeira fase de liberdade. No domingo, 2 semanas depois, voltei de avião e comecei a dirigir para casa. Ao chegar lá, dei uma volta rápida pela minha casa e, com certeza, o carro do Harry estava lá. Como na primeira noite em que os peguei, estacionei um pouco para trás e verifiquei as câmeras. Dormindo, na minha cama, sem surpresa, honestamente, pois eu os havia gravado constantemente fazendo isso nas 2 semanas em que estive fora. Então fiz minha primeira ligação para a polícia bloqueando meu ID do chamador. Eu disse a eles que era um dos meus vizinhos e vi alguém rondando em seu carro no beco atrás da minha casa e ocasionalmente passando algo pelas janelas para carros que passavam, enquanto também olhava para o meu quintal e eu estava preocupado que eles estivessem traficando drogas ou que fossem arrombar a propriedade de alguém. Dei a eles a placa do carro e a descrição. Eles disseram que teriam alguém lá em alguns minutos, então agradeci e desliguei. Então liguei para Catarina e disse a ela que estava a 10 minutos de casa e que sabia que ela estava voando amanhã, mas queria muito surpreendê-la. Olhando para as imagens agora, eu rio da comoção que me surpreende que eu não tenha ouvido. Em poucos segundos, Harry estava semi-vestido e saindo pela porta dos fundos para o carro. Naquele momento, eu não poderia ter pedido um cenário mais perfeito. Enquanto Harry estava saindo, uma das viaturas policiais dobrou a esquina atrás de mim, viu Harry dirigindo rápido e o perseguiu. Depois de entrar, cumprimentar uma Catarina animada e fazer todas as coisas de casal, ela voltou a dormir. Eu, por outro lado, não consegui dormir um minuto. No dia seguinte, ela e suas amigas foram levadas para um carro. Depois que elas foram embora, eu tive que esperar algumas horas, mas comecei a executar meu plano. Liguei para meu amigo que era um profissional de mudanças e me desculpei pelo aviso em cima da hora, mas precisava que meu lugar fosse embalado e transferido na sexta-feira. Depois de concordar com um horário, eu disse a ele que ele teria que levar certas caixas para um depósito, o que ele disse que não era problema. Então comecei a embalar os pertences da Catarina. Mais tarde naquele dia, recebi uma ligação da polícia para eu ir identificar alguns bens que eles haviam apreendido de um suspeito na noite anterior que se encaixavam na descrição dos bens que eu havia relatado como roubados. Sorri para mim mesmo, feliz que meu plano para Harry tivesse dado certo e respondi que estaria lá em breve para buscá-los. Claro, quando cheguei lá, alguns dos itens ainda estavam desaparecidos, devido ao fato de que eles ainda devem ter estado na casa dele e eles ainda não tinham revistado lá. Nesta fase, a cidade estava fervilhando de notícias. Os eventos na minha cidade natal não ficam em segredo por muito tempo. Harry foi desmoralizado e demitido imediatamente por posse de drogas e bens roubados, e nossos respectivos chefes em nome da empresa me ofereceram um pedido formal de desculpas durante a semana. Naquela noite, fui para a casa dos meus pais e contei para os meus pais e para os pais da Raquel o que havia acontecido, omitindo certos detalhes, e que eu estava voltando para a cidade depois de ser promovido, mas Catarina não faria parte disso.
Eles ficaram bastante chateados inicialmente por eu não ter contado a eles o que estava acontecendo, mas ficaram felizes que eu estava lidando com tudo com maturidade e não havia caído ao nível deles, embora não concordassem com o ghosting da Catarina. Mas depois de algumas bebidas, risadas e lágrimas, fui para casa. Na sexta-feira à tarde, depois de uma semana agitada organizando faxineiras para a semana seguinte, o corretor de imóveis para colocar minha casa no mercado de aluguel e várias outras tarefas no escritório da minha cidade natal, coloquei algumas coisas no meu carro e dirigi até a casa dos meus pais e me despedi antes da viagem. Antes de ir embora, fui até a casa da Beck. Beck havia sido uma das melhores amigas da Raquel enquanto crescia. Ela era a única outra pessoa que sabia o que estava acontecendo, menos os detalhes sobre Harry. Sem a ajuda dela, eu não teria conseguido organizar tudo tão rápido quanto consegui. Dei a Beck uma pasta grande de papelão com minhas provas reunidas de sua traição, além da carta e alguns outros documentos legais do meu advogado afirmando que ela foi ordenada a não entrar em contato comigo e os detalhes de como acessar seus pertences localizados no depósito que eu havia alugado. Depois de um rápido adeus, fui embora e dirigi de volta para a cidade. No domingo, acordei com várias chamadas perdidas, mensagens de voz e mensagens de texto. Acontece que Catarina havia voltado para casa mais cedo depois de ser alertada de que algo estava acontecendo na cidade, só para encontrar uma casa vazia e uma placa de aluguel na frente. Enlouquecendo, ela foi para a casa dos meus pais, que fecharam a porta na cara dela assim que atenderam, forçando-a a ligar para todos até que ela conseguiu, de alguma forma, ser contatada por Beck e informada de que ela tinha um pacote para ela. Fui informado de que ela não gostou muito disso, pois eu sabia muito bem naquele momento pelas inúmeras mensagens de texto e de voz furiosas dela me acusando de armar para Harry, de ser enganoso, etc. Eu estava preocupado que ela pudesse aparecer na minha porta, mas nada aconteceu. 5 semanas depois de ter saído e sido promovido, escrevo isso para você, caro leitor. É verdade que é longo e levou algumas reescritas para encurtá-lo do meu texto inicial de 14 páginas, o dobro do tamanho desta história agora, mas acho que a maior parte do que eu disse foi importante o suficiente para a história. Edição. Obrigado obrigatório e nossa, isso explodiu. Obrigado por dar um presente para esta conta, mesmo que seja uma conta descartável que não pretendo usar no futuro. Ainda estou no trabalho no momento e, depois de terminar, responderei a todas as perguntas que puder e fornecerei quaisquer outras atualizações que surgirem. Edição 2. Então estou em casa agora e, com o número de perguntas que existem aqui, além de outros comentários e mensagens que recebi, decidi reservar um tempo para responder a perguntas e fornecer alguma clareza aqui, para evitar responder a todos. Então, uma das perguntas que continuo recebendo é o que aconteceu com Harry. Por que eu fui tão duro com ele e por que eu me incriminaria, especialmente na internet? Depois de fazer algumas perguntas em casa para alguns amigos, a resposta curta é: Harry está olhando para alguns meses de prisão, pois é sua primeira ofensa, mas pode sair mais cedo, e eu senti que era necessário para a história. Ninguém além de mim sabia o que eu havia planejado fazer com Harry, por isso omiti alguns detalhes cruciais que tinham o potencial de realmente me identificar, além de mudar algumas das linguagens descritivas sobre locais para potencialmente colocar esta história em qualquer lugar do mundo. Só para esclarecer, já havia provas mais do que suficientes na própria casa dele, eu apenas forneci os meios para a polícia investigar mais a fundo sua atividade em sua casa. Dito isso, não me arrependo de ter feito o que fiz com ele, pois ele conhecia Raquel e eu desde pequenos e sabia o quão difícil foi para mim recomeçar minha vida depois que ela morreu. Para aqueles que também estão perguntando se estou preocupado que Harry descubra e aponte as autoridades para mim, eu sei que ele não usa o Reddit. Eu sei que Catarina tem uma conta, mas não vi nenhuma atividade recente para indicar que ela esteve online há algum tempo. Quanto a outros usuários do Reddit, quem sabe? A maioria das pessoas com quem sou amigo na minha conta principal pode reconhecer esta história se a encontrarem, mas quanto às preferências de navegação delas fora dos subreddits que frequentamos, não posso dizer. Quanto a Catarina, as pessoas questionaram por que eu não fiz mais com ela ou por que fiquei por tanto tempo. Honestamente, eu quase a expulsei depois de alguns dias, mas eu queria reunir provas e mostrar provas de sua traição para que todos que a conhecessem soubessem o que ela havia feito. Ela é uma grande socialite, palavras dela, e eu sabia que expô-la mataria sua reputação.
Quanto ao que aconteceu com ela, fui informado de que ela se mudou para outro estado recentemente depois de ser transferida. Das pessoas com quem conversei hoje, ela foi colocada principalmente em funções administrativas antes de sua transferência, pois houve bastante reação negativa depois que o boato se espalhou pela cidade. As pessoas questionaram a legalidade do que eu fiz com ela, tirando todas as suas coisas, mandando ela e algumas amigas para longe, gastando uma boa quantia na viagem, etc. Moralmente, posso ver que é uma atitude bem idiota criar expectativas dela sobre o que ela achava que ia acontecer. Isso, combinado com a destruição de seu status na cidade, era meu objetivo final, fazer com que ela experimentasse como é ter tudo desabando ao seu redor. Mas, do ponto de vista legal, eu tinha todo o direito. No tempo em que ela morou comigo, ela nunca atualizou nenhuma de suas informações pessoais, carteira de motorista, registro de eleitor, etc., para refletir que ela havia se mudado para minha casa. Descobri essa informação durante o processo de preparação com meu advogado depois de falar com o RS Legal. Sem provas concretas no papel para mostrar que ela estava residindo lá e porque não tínhamos atingido o status de fato, eu pude fazer o que fiz sem ameaça de reação negativa. Finalmente, para aqueles de vocês que dizem que minha história é falsa, que eu sou um caçador de karma, um sociopata, nos dias de hoje, quem não tem algumas tendências sociopáticas, e apontando para minha história de conformidade maliciosa também como prova, serei honesto e direi que não tentarei mudar sua opinião sobre isso. Todos têm direito às suas opiniões sobre histórias compartilhadas em todo o Reddit e opiniões sobre aqueles que as compartilham. A história no outro subreddit, no entanto, era para construir karma, pois meu post original exigia que eu construísse o suficiente antes que eles me permitissem postar, pois eles achavam que eu poderia ser um bot. Essa história, que eu só editei no básico da conversa porque não consigo me lembrar de tudo, realmente aconteceu e ganhou cobertura nacional pouco depois. Se eu encontrar o artigo, vou postar o link, pois era ou estava perto de uma das maiores contas de roaming que nossa empresa já havia passado para um cliente. Se houver mais atualizações, avisarei.